Com o apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Dia 7 de setembro é o dia da resposta do povo de Deus, porque é inadmissível tudo isso que está acontecendo. Então vamos juntos, pela liberdade de expressão e pela liberdade religiosa. Igreja Evangélica do Estado do Espírito Santo, dia 7 de setembro estaremos nas ruas, pela liberdade de expressão e pelas garantias e proteção às liberdades religiosas do Brasil. Dia 7 de setembro, nós temos um compromisso pela restituição da nossa liberdade no Brasil. Dia 7 de setembro, nós vamos reivindicar aquilo que nos foi roubado, a liberdade. Dia 7 de setembro, Reaja Brasil, onde nós estaremos nas ruas, na manifestação pacífica pela liberdade de expressão e liberdade religiosa. É hora de clamarmos, mas também é hora de agirmos. Não se omita, vamos estar juntos nesse dia. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ama a Deus, se você ama o Brasil, se você ama a sua família, dia 7 de setembro, todo mundo na rua, concentração em Vila Velha, nos vemos lá. Pela nossa liberdade de expressão, pela nossa liberdade religiosa e por um Brasil mais justo. Participem! Reaja Brasil, nosso Deus nos deu liberdade de escolha e nós precisamos lutar por isso. Liberdade religiosa, liberdade de expressão. Igreja do Senhor, acorda! Quero te convidar para 7 de setembro estarmos juntos para defendermos a nossa liberdade religiosa e a nossa liberdade de expressão. Acorda, igreja, vamos todos juntos, 7 de setembro. A liberdade de expressão garante ao povo evangélico o direito de proclamar a sua fé. Preservar essa liberdade é preservar um valor essencial da nossa democracia. Olá, queridos, seja bem-vindo. Esse é o programa Operando Deus Vitória, entrando dentro da sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A Bíblia diz: se crerdes, verás a glória de Deus. Então eu quero unir a minha fé com a sua fé. Eu tenho certeza que através da fé, montanhas vão ser removidas. Eu não sei o que você está passando, mas nós temos uma palavra para o teu coração. Está começando o programa Operando Deus Vitória. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37, Itararé, Vitória. Aprenda uma coisa aqui. Você que tem dificuldade de se submeter. No reino do Espírito, as coisas não funcionam como você pensa. As coisas funcionam do jeito que Deus decretou. Você sabe como que Deus mede o nível de autoridade que Ele vai te dar? Ele mede o nível de autoridade que Ele vai te dar pelo nível de disponibilidade que você se coloca para se submeter diante de uma autoridade que Ele constituiu sobre a tua vida. À medida que você consegue se submeter ao nível de autoridade de uma pessoa que Deus colocou sobre a tua vida, é à medida que Deus está te medindo para passar você para a próxima estação e para medir o nível de autoridade que Ele pode te colocar. Porque Deus não dará autoridade para pessoas que não são submissas. Porque a conta de Deus, antes de exaltação, Ele sempre te coloca em uma outra posição. É por isso que Jesus se humilha primeiro, para depois Deus pegar o nome de Jesus e colocar acima do próprio nome de Deus.
Filipenses 2,5. Contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação se achado igual a Deus, e tomando forma de homem, de servo, foste fiel até a morte, e morte de cruz, e humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Jesus humilhou-se a si mesmo. E a Bíblia diz que Deus o exaltou, ele foi até a morte e morte de cruz, e Deus o exaltou, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, que era o Filho de Deus, ele não usurpou a posição que ele tinha. O que nós queremos bater no peito e falar, não, eu tenho tal posição, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ele não teve usurpação de usar da posição que ele tinha, e ele humilhou-se a si mesmo. Há uma diferença de alguém te humilhar, e há uma diferença de você ter a capacidade de se humilhar. É duas coisas totalmente diferentes. Porque nunca uma pessoa orgulhosa vai conseguir se humilhar-se a si mesma. Nunca. Porque uma pessoa só consegue se humilhar-se a si mesma se ela tiver humildade. Aí ela alcança a graça. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, e Deus rejeita o soberbo. Observa que a soberba está em um lado e a humildade está em outra. E o caminho da humildade é o caminho que te levará à exaltação de Deus. É por isso que existem pessoas que não são exaltadas por Deus. Por quê? Porque elas não têm a capacidade de se submeter. O filho pródigo não espera, ele não confia na autoridade do pai. Aprenda a confiar na autoridade do pai. Abre a Bíblia para mim, meu filho. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 11. Aprenda a confiar no pai que te polda. Aprenda a confiar no pai que te corta. Aprenda a confiar no pai que fecha a porta para você. Coloca rápido para mim. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Ele está falando com quem? Ele está falando com o ímpio? Ele está falando com quem? Com quem, igreja? Com o filho. Quando você for repreendido, cortado ou poldado por Deus, por não acontecer aquilo que você quer, é Deus está te tratando como filha. Deus está te tratando como filho. Aí ele está dizendo: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Por quê? Porque tem filho que rejeita a correção do pai. Eu quero no meu tempo, eu quero na minha hora, essa porta tem que abrir. Por que que Deus não fala comigo? Eu fiz o propósito, Deus não respondeu. Nem todos os propósitos que você vai fazer, Deus vai te responder. Porque Deus sabe até onde você suporta. Deus conhece a sua estrutura. Tem bênçãos que se Deus der para você, você nunca mais volta. Tem relacionamento, que te calavassai. Tem relacionamentos que se Deus liberar você, você se perde neles. Por isso que às vezes Deus fecha a porta para você. Porque quando Deus fecha a porta para você, às vezes você vai no caminho e você volta para a oração, você volta para o jejum, você volta para a consagração. Melhor, querido, pouco com Deus sendo fiel, do que às vezes você voando em tal área e se perdendo da presença de Deus. Quantos que a porta abriram e se perderam a presença de Deus na vida porque não tiveram estrutura, preferiram a bênção do que o dono da bênção. Aprenda a confiar no Senhor. Aí ele continua dizendo, versículo de número 12: porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Está entendendo por que que Deus fechou a porta? Está entendendo por que que você está sendo amassada? Está entendendo que porque tudo para você é mais difícil. A uva, ela foi feita para ser pisada. Ela foi feita para ser amassada. Você sabe o que é uma fruta nascer para ser pisada pelos pés dos homens? Só que tem um porém. Depois que a uva é pisada, que ela é amassada, que ela é humilhada, ela se torna um caldo.
E o tempo vai passando mediante aos anos, e ela é colocada na mesa de príncipes e de reis. Não reclame da moinha de Deus. Não ralai de rebadaraçai. Não reclame do lagar que papai está te levando para você ser pisada. Deus sabe como te levar para a moinha, para você passar a ter valor. O problema é quando você está sendo levado para o lagar, você fala: não, eu quero ir para a mesa. Se você for para a mesa, você vai ser apenas uma uva. Quanto vale uma uva no supermercado? R$10? R$15? Quanto vale um vinho que ficou anos e anos e anos sendo guardado e tratado? Deus sabe o porquê trancou a porta para você. Alamanto rebadará surianda lamanai. Deus sabe por que para você, porque que ele endurece o coração das pessoas, para que as pessoas te humilhem, te pisam e não te reconheçam. Por isso que você fala e as pessoas desdenham de você. Alamanda calavassurianda lamanai. Eu lembro um dia, eu estava em um culto de missões, e o pregador foi assim no olho assim do pastor presidente, estava sentado do meu lado, a gente sentava no púlpito, na época eu era dirigente, e ele disse assim: às vezes Deus fecha os olhos do seu pastor para que ele não te veja. Às vezes Deus endurece o coração do teu líder para que ele não te ajude. Porque às vezes, se ele te ajudar, ele pode matar aquilo que Deus tem para a tua vida. Aí eu comecei a entender por que para mim tudo era mais difícil. Eu passava com uma motinha velha na frente da igreja, eu chamava os obreiros para vir comigo, ninguém queria ir comigo para aquela congregação que era desse tamanhozinho, então eu fazia tudo sozinho, eu fazia o culto sozinho, eu orava sozinho, eu tinha que abrir culto, eu tinha que cantar, eu tinha que tirar oferta, eu tinha que fazer o período de louvor, eu tinha que pregar, eu tinha que dar bênção apostólica, não tinha pessoas, eu era o sonoplasta e pregava ao mesmo tempo. A única coisa que não dava para fazer era para ficar em cima do altar e ao mesmo tempo recepcionando as pessoas, mas eu não sabia que Deus estava me passando em todas as áreas, porque um dia Ele ia me colocar uma grande obra na minha mão. Ei, deixa eu falar um negócio para você: você não precisa entender o processo, você só precisa suportar e passar pelo processo que Deus tem contigo. Pare de reclamar da moinha de Deus, pare de questionar o processo. Se as uvas pudessem gritar no lagar, elas gritariam, mas como elas não podem gritar, elas choram. Enquanto elas choram, é formado o suco de uva que vira o vinho. Não queira correr da tua chamada. Por que você acha que o filho pródigo quis sair de dentro de casa? Me diga uma casa que não tem problema. O problema dele poderia até não ser o pai, mas quando você estuda o texto, você vai ver que ele tinha um irmão. E é quando ele pede a herança, observe. Mesmo versículo de número 11, coloca no telão. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Sabe o que é isso? Um só pediu herança, mas quando o pai foi repartir, ele repartiu entre os dois filhos. Os dois filhos ganharam. Um pediu, mas os dois ganharam. Sabe por quê? Porque o pai é justo. Ele reparte entre os dois. Observa no final do texto o que o filho fala. O Senhor deu tudo para ele. O Senhor nunca me deu nem um carneiro, nunca me deu nem um cordeirinho.
Sabe o que é isso? Ingratidão. Porque quando a herança foi dividida, a parte dele foi dividida. O pai tinha um problema dentro de casa, o outro filho também era um problema. O que muitas das vezes a gente quer fazer? A gente quer ser filho único. Filho único, a herança é só para ele. Filho único tem atenção exclusiva. Tamanto remandaraçai. Existe uma pesquisa que foi feita quando existe o filho único. Existe uma pesquisa que foi feita quando existem os filhos que nasceram depois. E repara que às vezes tem aquele filho que mais sofre, que é tudo difícil para ele, tem o outro. Os que mais sofrem, que passam mais dificuldade, são os que são mais raçudos. Depois, quando cresce, aqueles que tiveram tudo, que foi tudo de mão beijada, são os que ficam mais vulneráveis e mais frágeis. Porque tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes desenvolvem, trabalham e formam tempos mais fáceis. Esses tempos mais fáceis, nascem filhos que pegam esses tempos mais fáceis e eles se tornam mais vulneráveis, eles se tornam mais frágeis. É por isso que Deus não pega leve com você. Porque quanto mais difícil é a sua trajetória, mais resistência e músculos espirituais você cria. Agora olha para cá. Você quer que Deus pega leve com você mesmo? Você quer que Deus te trata pão de ló? Lembra um dia que chegou a comida? Eu fui na casa de uma irmã. Ela falou: pastor, come isso aqui, leva para sua casa. Peguei e levei ela para casa. Isso tem muitos anos, muitos anos. Quando cheguei lá, era um peito de frango, meio cru, meio sem sal, uma parte rosa ainda. Minha esposa até hoje tem dificuldade de comer. Eu não gosto de comer nem a comida dela, tem muita dificuldade de comer. Inclusive, eu comprei até um remedinho para ela hoje para comer mais. Apetivi. Comprei hoje, tá, meu amor? Coisa linda. Aí, eu botei lá e falei: amor, toma aqui. Quando ela viu, irmão, tava feio mesmo o negócio. Feio. Quando ela viu, como dela já embrulhou, ele falou: amor, não consigo comer isso não. Eu olhei assim, eu já sou bom de boca, irmão, tá com sal e o pau quebra. Só que quando eu olhei, falei: rapaz, esse aqui não dá para encarar não. Tava feio, irmão, tava feio. Diante de Deus, a voz de Deus desceu na cozinha. E Deus falou assim comigo: Daniel, coma tudo do jeito que tá aí. Porque para onde eu te levar, tu tem que comer tudo que eu colocar na mesa. Eu não sabia. Ia passar anos depois, eu ia para a África. Quando eu cheguei na África, a nossa recepção, sabe como é que foi? Minhoca. Colocaram na mesa aquelas minhocas que sobem em árvore, que fica assim, ó. Botaram ali, largato, como é que é o nome daquele negócio? E as irmãs tipo assim, come, esperando eu falar, tá delícia. Olhando para ela, olhava, não dá para jejuar não? Eu lembrei na hora do treinamento, lá de trás. Falei: amém. Eu peguei e comecei a comer. Deus está te treinando, irmã. Deus está te treinando, irmão. Como está sendo o seu comportamento mediante ao treinamento? Como é que você vai ser quando Deus colocar você para liderar um trabalho? Quando Deus colocar pessoas para você cuidar? Ramanda lavachurianda lamanai. Mas sabe o que Deus está fazendo? Cuida primeiro dessa mulher que eu te dei. Cuida primeiro desse marido que eu te entreguei. Cuida primeiro dessa equipe que eu te entreguei. Cuida primeiro disso aqui. Deus te entrega algo pequeno para você cuidar. É para você cuidar e suportar. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa é uma lixa de Deus na tua vida. Tudo que você queria era estar longe dela. Só que ela
é um passaporte de Deus para passar você para o próximo nível. Mas é muito mais fácil pedir divórcio. É muito mais fácil pedir a carta. É muito mais fácil sentar longe da cadeira. É muito mais fácil ficar longe do que suportar o processo. Aí sabe o que você faz? É para passar 40 dias no deserto? Aí você vai ter que passar 40 anos. Porque Deus só te mudará de Deus só te passará de fase quando você for aprovado. Aí sabe o que Deus faz? Deus te muda de bairro. Deus te muda de casa. Deus te muda de igreja. Aí sabe o que Deus faz? Deus coloca você onde você nunca imaginou. E Deus fica lá de cima. E o diabo está lá. Quer ver que ela abandona? Quer ver que ele para? Quer ver que ele larga? E Deus, confiando em mim e confiando em você, ele fala: aguarda, que você vai ver que o meu servo Jó não vai pecar. Porque Deus confiou em você quando ninguém confiou. E diz aí, quem é que acreditou mais em você do que Deus? Nem você acreditava em você. Fala aí, irmão. Sim. Você conhece seus próprios podres aí? Nem você se daria talvez uma oportunidade. Mas Deus está falando: eu acredito. É por isso que quando o filho pródigo sai, gasta tudo. E o texto é bem claro, que a Bíblia diz que quando ele gasta tudo... Irmão, eu não sei se você já estudou sobre finança, mas se você estudou um pouquinho sobre finança, o dinheiro não some, ele só troca de mão. Ele pode não estar na sua mão, mas está na mão de alguém. Ele só troca de mão. Como que esse cara pega toda a riqueza dele e gasta numa terra, e a terra que ele gasta, o dinheiro dele, empobrece? A Bíblia diz que ele gasta o dinheiro que está com ele e a terra empobrece. Sabe por quê? Ele tinha o dinheiro, ele não tinha a bênção. Levar o que está nas mãos do Pai não é levar a bênção do Pai. Porque pessoas que querem levar aquilo que o Pai tem na mão, mas não querem levar a palavra de bênção do Pai, não tem a bênção estabelecida sobre a vida deles. Aí quem recebe ele na terra, tá igual o capitão do navio que recebe Jonas entrando e pagando para entrar. Ele tá de olho no dinheiro de Jonas e fala: pode entrar, Jonas. Já viu quando você vai numa padaria, a pessoa te recebe, pega o dinheiro, mas nem olha no seu olho? Quem já chegou aqui no hospital, o médico te atendeu assim, ó: o que foi? O que você quer? Nem olha para você. Quem já aconteceu isso aqui alguma vez na sua vida? Pessoas que estão preocupadas com aquilo que você tem, não com aquilo que você é. Tomem cuidado com você se conectar com pessoas só por aquilo que elas têm no bolso. Se conectar com pessoas por aquilo que elas têm no bolso e não por aquilo que elas têm de propósito, podem estragar a sua vida, porque pessoas são portas. Aquele povo recebe o filho pródigo falando: esse cara tem dinheiro. Eles não sabem que junto com ele, com aquela riqueza, vem a pobreza para ser estabelecida na terra. Toma cuidado com as alianças que você faz. Toma cuidado com as pessoas que você se conecta. Pode entrar na minha casa, porque fulano tem dinheiro. Pode entrar aqui, não, vou se conectar fulano, porque fulano é estratégico. Estratégico? Essa estratégia o Espírito Santo aprovou? Homens de revelação não andam por aquilo que estão vendo, mas andam por aquilo que estão ouvindo da parte de Deus. Eu lembro quando me ligou um grande empresário. Ele ligou para mim e falou bem assim: ó, até o final do ano, você fazendo isso aqui, eu te dou 50 mil reais. Eu fui orar a Deus, quando eu dobrei o joelho, Deus falou bem assim comigo assim, ó: Daniel, você está proibido de aceitar qualquer proposta que esse cara faça a você. Eu liguei para ele e falei bem assim, ó: eu estou proibido de fazer qualquer tipo de negociação por você. Por mais que eu analisando não tenha erro nenhum, nem tenha nada de pecado, o Espírito Santo me proibiu de fazer negócio com você. Você está disposto a ouvir o Espírito Santo? Ou você quer o bem que o Pai tem e quer sair para gastar porque você falou bem assim: isso aqui eu ganhei muito? Cuidado.
Eu lembro do pastor Josué Brandão. Fizeram uma grande proposta para ele ir para os Estados Unidos, para ganhar não sei quantos $1.000 indo para lá. Ele foi orar a Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou com ele? Josué, se você aceitar essa proposta, esse dinheiro que eles estão te oferecendo não vai dar nem para pagar o remédio da doença que você vai ter. Não tome decisões sem orar. Sabe por que você cai em laço? Porque o tempo que você deveria estar orando, você está na Netflix, você está no Instagram. O tempo que você deveria estar orando, você deveria estar buscando a Deus, você está gastando com outras coisas. Porque a oração não é sua prioridade. Mas sabe o que acontece? Em vez de você prosperar, você empobrece. Pode ser financeiramente ou pode ser espiritualmente. Daqui a pouco o filho pródigo está lá junto com os porcos, porque acaba tudo que ele tem. E ele vai ter que voltar. Vou usar a expressão que veio na minha cabeça aqui. Eu ia falar com negócio entre as pernas, mas deixa para lá. Vai ter que voltar. Quebrado. Moído. Vai falar: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. Ele volta pelo caminho, porque ele sabe o caminho de volta. Olha para cá. Você sabe o caminho de volta, meu irmão. Quantas pessoas são orgulhosas. A família está perecendo. A vida do cara está se acabando. Mas o cara não se rende. Não aceita Jesus. Não se arrepende dos pecados. Não consegue pedir perdão para a pessoa que ele feriu. Quanto mais orgulhoso você for, mais duro será o teu processo. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Dia 7 de setembro é o dia da resposta do povo de Deus, porque é inadmissível tudo isso que está acontecendo. Então vamos juntos, pela liberdade de expressão e pela liberdade religiosa. Igreja Evangélica do Estado do Espírito Santo. Dia 7 de setembro estaremos nas ruas, pela liberdade de expressão e pelas garantias e proteção às liberdades religiosas do Brasil. Dia 7 de setembro, nós temos um compromisso pela restituição da nossa liberdade no Brasil. Dia 7 de setembro, nós vamos reivindicar aquilo que nos foi roubado, a liberdade. Dia 7 de setembro, Reaja Brasil, onde nós estaremos nas ruas, na manifestação pacífica pela liberdade de expressão e liberdade religiosa. É hora de clamarmos, mas também é hora de agirmos. Não se omita, vamos estar juntos nesse dia. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ama a Deus, se você ama o Brasil, se você ama a sua família, dia 7 de setembro, todo mundo na rua, concentração em Vila Velha, nos vemos lá. Pela nossa liberdade de expressão, pela nossa liberdade religiosa e por um Brasil mais justo. Participem! Reaja Brasil. O nosso Deus nos deu liberdade de escolha e nós precisamos lutar por isso. Liberdade religiosa, liberdade de expressão. Igreja do Senhor, acorda! Quero te convidar para 7 de setembro estarmos juntos para defendermos a nossa liberdade religiosa e a nossa liberdade de expressão. Acorda, igreja! Vamos todos juntos, 7 de setembro. A liberdade de expressão garante ao povo evangélico o direito de proclamar a sua fé. Preservar essa liberdade é preservar um valor essencial da nossa democracia.